O julgamento continua. E o resultado? Já é conhecido? Começa agora JBR News. Sexta-feira em Brasília, Rodolfo Lago. Poucas sextas-feiras tem um movimento nessa capital como essa, né? Mas essa, para você que está do outro lado, entender e lembrar, a gente está aqui a semana praticamente inteira falando, aliás, desde a semana passada. O que movimenta a capital do Brasil é justamente o julgamento com relação ao presidente ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com a possibilidade de se tornar inelegível pelos próximos 8 anos, ou seja, até 2030. Este assunto a gente tem tratado, ele tem muitas nuances, né, do ponto de vista jurídico, que hoje a gente vai confirmar, porque tudo indica que, de fato, o julgamento termina hoje. Rodolfo Lago, todo dia naquele tribunal, acompanhando de perto, vai contar um pouco melhor para vocês. De qualquer maneira, a tendência é uma votação que continue confirmando que ontem, no fechamento da sessão, se disse que era a inelegibilidade do ex-presidente, ainda que tenha o voto de Nunes Marques contrário ou até a possibilidade de pedido de vistas, não é isso? Existe ainda essa possibilidade de pedir de vista. Algumas pessoas até dizem que o Nunes Marques pode optar por pedir uma pena mais branda ou seguir pela absolvição. Enfim, é isso aí. O que a maioria das pessoas acha é que o julgamento termina hoje e que deve ser 5-2 pela inelegibilidade do presidente. Então, saindo dessa parte que é muito técnica ainda que a gente interessa e está cobrindo, o Rodolfo inclusive está indo lá daqui a pouco, mas o que interessa para você do outro lado e para a gente também aqui em Brasília é o que acontecerá politicamente. Rodolfo também ontem teve algumas conversas, eu tenho tido algumas outras, e a gente está tentando traçar o panorama político pós-Jair Bolsonaro, porque esse é o cenário que se avizinha, né, Rodolfo? É isso aí, porque aí você tem, enfim, um componente importante político novo para as eleições de 2026, que altera muito a lógica das últimas eleições, né, das últimas disputas, que foram disputas polarizadas, né, entre o Bolsonaro e o seu opositor, o PT, em 2018. Bolsonaro ganhou a parada, em 2022 o PT com Lula ganhou a parada. Então foram eleições polarizadas entre isso. Bolsonaro fora do jogo, abre-se um novo cenário, né? Quer dizer, e diante desse novo cenário, muita gente aí vem se movimentando. Eu ontem conversei com uma dessas pessoas aí que enxergam isso e vão se movimentando, né? A onça da eleição de 2022, né? A senadora Soraya Tronic, que entrou ali no páreo na última hora, acabou, de certa forma, surpreendendo, né, Alexandre? Ela terminou a eleição em 4º lugar, chamou a atenção, teve tiradas que foram muito engraçadas, como a história de chamar lá o padre Kelmon de padre de festa junina. Então ela mudou agora de partido, saiu do União Brasil, foi para o Podemos, com algumas perspectivas que visam aí 2026, em princípio para disputar a reeleição para o Senado, mas por que não para disputar a eleição presidencial num jogo que vai estar muito diferente. E você vê que tem várias pessoas se movimentando nessa mesma linha, né, Alexandre? Eu conversei também esses dias com alguns políticos de direita, ou mais de centro-direita, e eu ouvi duas opiniões que me chamaram muita atenção. Uma de uma pessoa muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reforça aquela tese de que o presidente, ainda que acredite na inelegibilidade, vai até o último momento lutar contra ela para se manter no jogo. Já outro, que fez parte do governo Jair Bolsonaro, milita nas hostes de direita, vê Bolsonaro fora do jogo como um grande benesse para o mundo político. Por quê? Ele diz o seguinte, que, primeiro, ele considera Jair Bolsonaro uma pessoa muito instável no trato, que politicamente é uma pessoa complicada para se lidar. Segundo, que Bolsonaro continua sendo esse grande puxador de votos. E, por outro lado, Bolsonaro, fora do cenário político, pode se mirar mais no que de fato hoje é o candidato contrário da direita, que é o presidente Lula. Porque o que ele falou? Ele falou o seguinte, enquanto Bolsonaro está no cenário, as pessoas olham para Bolsonaro.
E o próprio governo Lula não é visto na sua integralidade. Quando o Bolsonaro sai do jogo, as pessoas passam a ver o governo Lula com maior afinco e, obviamente, cobram mais. E como este cara de direita acha que o governo Lula não entregará o que foi prometido, o Lula se torna enfraquecido sem Bolsonaro. Olha que coisa interessante. É interessante. Bolsonaro fora do jogo enfraquece o próprio Lula, não fortalece. É interessante isso, porque muita gente avalia, né, Alexandre, que é isso, que o Bolsonaro seria o inimigo favorito do Lula, justamente porque ele puxa para essa polarização, né? Então, como é uma figura muito controversa, diante ali da única possibilidade colocada de ser Bolsonaro, muita gente acaba confluindo para o Lula, né? E aí, quando você não tem essa polarização, esse jogo se dilui. Dentro do próprio PL, né, o partido do Bolsonaro, se acredita muito que o jogo para 2026 poderá ser um jogo de formação de uma aliança política pela via da centro-direita, na qual o candidato tivesse, muita gente chega a dizer isso, as qualidades sem ter os defeitos do Bolsonaro, né? Quer dizer, um candidato de direita, mas que respeitasse o jogo democrático, que não parecesse que quer sair do jogo democrático, ir para um jogo autoritário, autocrático, e aí é por essa linha que vai se construindo aí, porque a boa parte, de fato, e é importante observar isso, dos movimentos que estão acontecendo, a maior parte deles é justamente pela linha mais conservadora, nomes mais conservadores que vão pulando aí no cenário político. Então vamos acompanhar. Rodolfo, como todos os dias, vai acompanhar de perto essa última etapa, o que se espera do julgamento com relação à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas eu gostaria de encerrar esse conteúdo essa semana, Rodolfo, com uma frase que eu ouvi destas fontes da direita, e eu achei interessantíssima, porque a frase foi dita da seguinte maneira: o capitão virou cabo, dizendo que Jair Bolsonaro, com a inelegibilidade, passa a ser um puxador de voto. Eu achei a frase perfeita, Rodolfo. E aqui a gente encerra. A frase resume muito bem o que deve acontecer de fato, Alexandre. Muito boa. Encerramos aqui a nossa participação desta semana, mas Rodolfo Lago estará lá acompanhando e na segunda-feira voltamos com mais análises e bastidores da política de Brasília. O compromisso é sempre contar tudo para vocês. Então, um bom fim de semana para todo mundo. Curta, compartilhe nossos conteúdos, se inscreva aí no nosso canal e até segunda-feira, gente. Muito obrigado.